Olá, neste vídeo eu quero trazer uma informação de uma experiência que eu obtive através do tratamento natural. E essa experiência para mim foi muito válida, por isso eu quero dividir com vocês. Eu quero dizer que na década de 80, eu ainda muito jovem, e para ser mais preciso, foi em 1980 que eu sofri esse problema. Eu fui acometido de uma doença, um problema sério que acometeu as minhas partes genitais, e era tipo uma bolha. Começou como uma bolha, depois furou, e aí virou um ferimento, e aquele ferimento se expandiu, cresceu, e eu passei maus momentos com esses problemas. Na época eu fiquei muito depressivo pela situação, que eu buscava tratamento nas farmácias, nos médicos. Eu fiquei numa situação muito difícil, onde eu acabei minha situação financeira, a condição financeira acabou porque eu gastei tudo com os médicos, comprando remédio caro. Eu me lembro que na época eu tomava dose única de Binotal. Você sabe o que é isso? Eu tomava aqueles antibióticos pesados. Quando eu passei para o Binotal, eu já tinha vindo de outros antibióticos. Eu tomava o Binotal de 1000, já não dava jeito. Depois eu passei a tomar a dose única de Binotal. O que é dose única de Binotal? É um frasco cheio de pó de Binotal, e aí a pessoa coloca a água e aí dissolve ali e bebe. Aí todo o meu organismo já estava comprometido, inflamado, o pé da barriga já não podia nem tocar. E eu estava numa situação difícil, consultei os médicos da minha cidade, Santa Luzia, e eles não resolveram o problema. E eu fui para Santa Inês. Lá em Santa Inês consultei, também o médico não resolveu o problema. Cada dia só piorava. E eu fui para Coroatá. Lá em Coroatá eu consultei com um médico renomado. E ele me passou um remédio, ainda hoje eu lembro o nome desse remédio, Cicatrene Spray. Eu nunca encontrei esse remédio. Voltei para casa. E quando eu estava numa situação mais depressiva ainda, vinha para Buriticupu. Buriticupu, na década de 80, tinha um médico muito bom. E eu consultei com ele. Quando eu consultei com ele, ele disse: olha, você vai para São Luís, o problema é sério, você tem que ir para São Luís e vá para o Hospital Português. Não vá procurar SUS, não vá procurar, vá direto para o Hospital Português. Eu fui para o Hospital Português. Mas quando eu cheguei lá no Hospital Português, não tinha como consultar lá, tudo caro, e eu tive que ir para o Hospital Geral. Lá no Hospital Geral fui atendido por um urologista, me lembro demais o nome dele, e ele me observou, fez o tratamento, fez tipo uma raspagem naquele ferimento que já era grande, e depois ele costurou, e depois ele me enviou para casa com alguns medicamentos. Só ressaltando aqui, que antes de eu ir para São Luís, quando eu estava naquele estado depressivo, muito agoniado, eu fiz um voto com Deus. Eu fiz um voto com Deus e a minha fé era tanta e a esperança de que o problema fosse resolvido, que eu escrevi o meu compromisso com Deus, eu escrevi nas páginas do livro de Jó na minha Bíblia. Aquilo era uma forma de eu pensar que não era para mim me esquecer do meu compromisso com Deus, que eu tinha feito com Deus para que eu fosse curado. E aí então é que eu fui para São Luís. Quando o médico me enviou para São Luís, eu fiquei pensando, eu digo, olha, Deus vai resolver meu problema lá em São Luís. Deus vai enviar uma pessoa para me curar lá em São Luís. E eu fui com toda essa esperança. Quando cheguei lá que não deu certo, fui para o Hospital Português, depois fui para o Hospital Geral. E o Hospital Geral, quando o doutor fez o curativo, costurou, me mandou para casa, que eu voltei com 4 dias. Aqueles pontos estouraram, o ferimento ficou maior do que o que era antes. E eu me lembro que às vezes a gente ia fazer o culto de manhã em casa, e eu ia cantar, eu cantava, né? E quando só pelo esforço de eu cantar, sangrava. E eu ia para o banheiro chorar. Chorar para minha esposa não ver, para as pessoas não verem. E aí eu fiquei muito ruim mesmo. Eu só pensando, Deus não mandou a resposta lá para São Luís e ainda não mandou, mas Ele vai mandar, eu pensava. E aí uma irmã veio lá em casa. Essa irmã entrou lá em casa e me viu nesse estado assim, perguntou, como está, irmão Donato? Eu digo, não está bem não, irmão. E eu contei a situação para ela.
E ela disse, você já foi onde o Ademir? Não. E ela disse, olha, o Ademir Guedelha, ele trabalha bem aqui no Manguari, no posto fiscal. Vá lá onde o Ademir e conte seu caso para ele. Aí eu fiquei pensando, Deus vai resolver. E aí eu fui. Quando eu chego lá em Manguari, o Ademir estava lá, ele estava jogando uma partida de sinuca com um amigo dele, brincando numa sinuca que tinha lá, só brincando. E quando eu cheguei, eu falei com ele, queria falar com ele, e ele contei o problema para ele. De imediato ele me atendeu ali, da maneira mais simples possível ele me atendeu. E aí eu contei o problema para ele, e quando eu contei o problema para ele me colocou assim atrás de uma porta, mandou eu mostrar. Eu mostrei o ferimento para ele. E disse, olha, não tema, não tenha medo, porque isso aqui tem cura, você vai ficar bom e você pode não temer. E aquelas palavras para mim foram muito encorajadoras. Eu estava realmente precisando daquelas palavras. E ele disse, olha, o remédio você vai fazer um tratamento. Eu me lembro que ele disse assim, olha, nós não vamos tratar desse ferimento, nós vamos tratar do seu sangue, do seu corpo, que está todo intoxicado. Então, quando você limpar o sangue, o ferimento vai fechar. E assim foi. Ele disse, olha, para começar, você vai evitar todo o alimento carne, nada derivado de cadáver. Você vai se alimentar só de frutas e verduras, e assim vai ser. Você vai também, uma parte do seu tratamento também vai ser com barro. Você vai na olaria, lá no barranco, você tira o barro, aquele barro virgem lá do fundo, e você faz a cataplasma de barro, e todas as noites você vai dormir com a cataplasma de barro em volta da cintura, e no local do ferimento você vai colocar um curativo de barro, e quando aquele curativo secar, não deixe secar para rachar. Só quando ele enxugar, você tira aquele curativo e coloca outro. E ele diz também, você vai fazer uma lavagem intestinal por dia, enquanto não voltar a sua fezes normal. Porque eu demorava dias sem fazer fezes. E quando fazia era só aquela coisa ressequida. E ele disse, enquanto não voltar a normalizar a sua fezes, você fazer fezes todos os dias, você vai ter que tomar lavagem intestinal. E ele disse também, olha, para a circulação, você vai fazer a asfixão de Ustiga. Eu digo, mas o que é isso? É cansanção? Ele disse, é realmente. Você vai pegar o cansanção, você vai levar para dentro do banheiro, coloca uma bacia com água e um pano. E você vai passar o cansanção no corpo todo, até no pescoço. E quando estiver coçando demais, se por acaso você não suportar, então você molha o pano e passa no lugar que estiver coçando demais e já vai aliviar. Se você suportar a coceira sem passar o pano, melhor ainda. O Ademir me deu essa receita e disse, vá, faça tudo direitinho como foi ordenado aqui e você vai ficar bom. E eu voltei feliz da vida, não anotei nada, nem ele me deu anotado, mas de tanto interesse que eu tinha de ficar bom, eu gravei toda aquela receita que ele me passou, aquelas formas, aquelas terapias, e eu voltei. E eu fiz exatamente da forma que ele mandou, né? Mudei a alimentação, completamente a alimentação, fiz o tratamento com barro, né? E depois a questão também da asfixão de Ustiga, a gente tinha aquele medo, mas depois faz a primeira vez, perde o medo. Aquilo é um mito, o Ustiga não faz medo a ninguém, é que as pessoas têm esse medo, né? Mas aí eu já fazia, lá em casa também quase todo mundo fazia, né? E quando deu, uma coisa interessante, quando deu com 15 dias, exatamente 15 dias que eu tinha começado o tratamento, o ferimento estava cicatrizado para a glória de Deus. Então, aí eu vi o quanto Deus, né, nos ilumina através de uma coisa tão simples. Quantas pessoas estão morrendo por uma situação difícil, aonde a medicina convencional não curou. E aí você vem com um tratamento natural desse e Deus resolve num prazo recorde. Então, esse é o vídeo que eu quero aqui também agradecer ao meu grande amigo, Ademir Guedelha, ele que foi essa pessoa usada por Deus, né,
Eu não quero dizer aqui que Deus curou. Deus usou o servo dele para que me ensinasse a terapia e eu fizesse, e através dessa terapia, Deus realizou a obra, né? Foi um ato milagroso, mas foi assim. Então, muito obrigado, Ademir Guedelha. E eu quero dizer para você, meu querido, no próximo vídeo eu vou contar uma experiência vivida aqui na minha casa, agora recente, de uma pessoa que vivia em Tucuruí, saiu 3 feridas grandes na sua perna e ele ia amputar a perna. E quando foi notificado que ele ia amputar a perna, eu disse, não ampute a perna, porque ele é meu irmão. E eu mandei o dinheiro, ele veio e aqui a gente fez, depois eu conto o resto.